Olá. O Senado aprovou o projeto que amplia a área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que vai abranger também agora bacias de rios do Amazonas, de Roraima e todas as bacias também de Minas Gerais. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o autor do projeto, o senador Carlos Viana, que é do PSD de Minas Gerais. Senador, obrigado por estar aqui conosco no argumento. Obrigado a você, Ronaldo. Nosso abraço a todos os telespectadores da TV Senado. Uma alegria. Senador, vamos começar explicando um pouquinho, porque quando a gente fala em Codevasf, o nome remete ao Vale do São Francisco. E muitas pessoas podem pensar o seguinte, mas uma empresa que atua no Vale do São Francisco, por que ela vai atuar também no Amazonas, em Roraima? E é bom esclarecer que isso já acontece, né? Porque ao longo do tempo a Codevasf foi ampliando a sua área de atuação. Não é isso? A Codevasf hoje não é exclusivamente do São Francisco? Não, a Codevasf atua em praticamente todo o Nordeste brasileiro, também no estado de Goiás, e já recentemente foi elevada também a condição de atender o estado do Amapá. E em Minas Gerais, nós tínhamos praticamente metade do estado que não era atendido pela companhia. O que eu fiz foi, naturalmente, buscar consertar, resolver essa questão com o nosso estado. O principal de tudo, Ronaldo e telespectadores, é que a Codevasf, ao longo dessas décadas, ela desenvolveu um know-how muito interessante nos chamados arranjos produtivos. É uma empresa, como a Companhia Federal, que é mais ágil na elaboração de projetos, é uma empresa que tem mais liberdade, inclusive, na contratação de consultorias para uma leitura de uma determinada região e atuação na geração de riqueza. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos, por meio da Codevasf, um trabalho de referência na apicultura, na produção de mel. Uma região muito pobre, IDH muito baixo, e esse é um recurso natural que estava lá disponível, mas trabalhado de uma forma muito amadora. A Codevasf fez, como eu disse, todo um projeto. Nós fizemos o treinamento de toda a mão de obra, especialmente das famílias de agricultura familiar. Compramos os equipamentos e cedemos para essas pessoas. Hoje, nós temos 300 empresas em um núcleo, cujo o beneficiamento do mel já serve para exportação. Nesse mesmo trabalho, nós descobrimos, por exemplo, também novas modalidades, um mel de aroeira, por exemplo, que é um mel cuja riqueza, ele tem muito mais riqueza do que o mel comum, que é o chamado mel europeu. Tudo isso desenvolvido com a Codevasf. E a empresa, além disso, ela tem um trabalho muito interessante na questão da piscicultura, produção de alevinos para as comunidades, questão da energia fotovoltaica para as cooperativas, a organização de setores produtivos, como a questão das confecções, por exemplo, com a sessão e treinamento de mão de obra. Então, esse assunto, onde a Codevasf atua, essa experiência gera riqueza. E é exatamente isso que nós estamos buscando levar para as demais regiões. O senhor diria, então, que a grande vantagem desse projeto é possibilitar que a Codevasf atue com mais agilidade do que exclusivamente aqueles projetos via orçamentária? A Codevasf ela traria benefícios e desenvolvimento mais rápido em função de menos burocracia e de ser uma empresa? Até pouco tempo, numa entrevista a um veículo de comunicação nacional, me perguntaram se a Codevasf não estaria fazendo concorrência ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Não. A Codevasf é uma empresa do MDR, é uma empresa que tem um orçamento próprio, mas apenas para as obras que já estão em andamento. Todos os outros recursos têm que vir dos próprios parlamentares. Aqueles que são do Amazonas, aprovado na Câmara dos Deputados, os de Minas, por exemplo, que quiserem atuar por meio da Codevasf, podem indicar as emendas parlamentares e a Codevasf executa esse trabalho nos estados. É uma questão apenas da gente ter uma oportunidade a mais e mais rápida para ajudar, especialmente as áreas mais carentes e que precisam de toda uma experiência, como eu disse, um conhecimento produtivo que a Codevasf já desenvolveu. Então, essa dúvida que existia em alguns parlamentares de que a ampliação da área de atuação da Codevasf poderia prejudicar o orçamento da companhia, porque haverá mais concorrência, ou seja, haverá mais regiões lutando por esse orçamento, ela não corresponde à realidade? O que o senhor diria a respeito disso? A questão é que a Codevasf ela não tem hoje um núcleo de pessoal
que possa atender com mais rapidez a todos os locais. Nós teremos que criar novas superintendências, isso é natural. E a mão de obra, como não há concurso, como nós não estamos contratando, claro que isso pode gerar o desmembramento de algumas regiões para as outras. Mas o mais importante da Codevasf não é vamos dizer assim, a presença burocrática dela. O mais importante é a possibilidade que a Codevasf possa agir com mais rapidez, especialmente nas regiões mais pobres. Um senador, um deputado que queira trabalhar a Codevasf em determinada região, ele vai ter muito mais facilidade para poder buscar soluções, até na área de saneamento básico. A questão, por exemplo, da geração de energia. Hoje, a empresa pode atuar com muita firmeza. Então, eu não vejo nenhum problema com relação a essa questão do orçamento ser dividido em mais áreas. Vai haver, sim, a dificuldade no número de servidores que não são suficientes e que a gente vai ter que pensar. Outro assunto que foi levantado também durante os debates é a possibilidade da criação de uma companhia de desenvolvimento da região amazônica, da bacia amazônica. São características muito diferentes do semiárido, tanto de Minas Gerais quanto do semiárido do Nordeste brasileiro, da Caatinga. Há a possibilidade de que se crie no futuro uma empresa para a região amazônica que vá centralizar lá toda a questão. Essa empresa, por exemplo, da bacia amazônica, o que se fala muito, já vai gerar despesa no orçamento. Não. Essa companhia do Amazonas, por exemplo, ela já poderia nascer como uma companhia voltada, por exemplo, para a preservação e a venda dos recursos do carbono. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma empresa especializada no Brasil hoje na proteção do meio ambiente e na inserção do Brasil nessa questão do carbono, que nós teríamos as áreas de proteção ambiental, nós teríamos áreas sustentáveis na produção dos ribeirinhos e esse projeto lá fora receberia, eu tenho certeza absoluta, todo o investimento e apoio dos fundos internacionais e das nações, principalmente as europeias. O Brasil hoje tem um problema sério com relação à imagem sobre proteção ao meio ambiente. Por que não criar uma companhia que tenha como princípio a geração de riqueza e a questão sustentável, e isso ser trabalhado lá fora com financiamento estrangeiro? É preciso, em tempos de crise, ter criatividade, Ronaldo. O senhor falou aí da criação de uma companhia lá para o Vale da região amazônica, mas no debate, alguns parlamentares colocaram também a ideia de se criar mais de uma. Poderia se criar, por exemplo, uma companhia para cada região do país, uma para o Nordeste, uma para o Sudeste, uma para o Centro-Oeste. O senhor acredita que esse caminho também poderia ser viável? Eu vejo a viabilidade se nós começarmos a apresentar ao mundo projetos sustentáveis que recebam o financiamento. Essa questão da Amazônia é um exemplo muito interessante. As nações se queixam muito que o Brasil não faz, por exemplo, não tem uma proteção ambiental ampla. E, na verdade, a maioria não conhece nem o tamanho da nossa região amazônica, da Amazônia Legal. É muito fácil você fazer críticas em cima de excepcionalidades. Regiões onde a madeira explorada é de forma irregular, mas isso está em 100% da Amazônia? Não. Isso está apenas em algumas regiões, onde o governo pode agir com mais rapidez. Se nós começarmos a pensar que nós poderíamos usar essa preocupação com a Amazônia para que a gente possa oferecer ao mundo projetos de reflorestamento, projetos de exploração sustentável por parte dos moradores, geração de produtos naturais, aquela questão toda de não termos ali o uso de nenhum tipo de veneno. Isso tudo tem um valor agregado muito alto. O Brasil precisa começar a pensar nisso. Eu entendo essas companhias como possibilidade, inclusive, de crescimento dessa vocação regional, o que o Brasil não explora. Se nós formos trabalhar, por exemplo, a questão das águas e dos rios, a mesma coisa. Nós estamos pensando, para o futuro, criarmos um fundo de proteção ao Rio São Francisco, por exemplo. Um fundo que tenha 5 bilhões de reais para a proteção dos rios brasileiros. Esse é um assunto que o Brasil pode, inclusive, buscar financiamento a fundo perdido do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial. Nós não podemos criar companhias apenas pensando no orçamento nosso, que é limitado. Nós podemos pensar companhias que tragam a possibilidade, que criem a possibilidade de financiamentos para problemas que o Brasil tem
setorialmente muito importantes. Uma questão para a gente encerrar, senador. Na sessão na qual o projeto do senhor foi aprovado, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, disse que não havia o compromisso do presidente em fazer a sanção. O senhor é vice-líder, né? O senhor também tem uma proximidade com o presidente. O senhor acha que, sendo aprovado na Câmara esse projeto, porque ele ainda vai passar pela Câmara, o presidente deve sancionar? Qual a percepção política do senhor? Eu acredito que sim. Não vejo dificuldade, Ronaldo e telespectadores, em que o presidente sancione o projeto, uma vez que nós não estamos criando, na prática, novas despesas. No caso do Amazonas, o MTR pode ter alguma dificuldade por conta das distâncias que existem dentro do próprio território do maior estado brasileiro. Mas isso, para a Codevasf, para o próprio, isso não é problema. Eu acredito, sinceramente, que o presidente irá sancionar o projeto. Agora, se vetar, nós vamos para o voto. Eu acredito que a gente possa reverter o resultado, uma vez que o que nós estamos propondo é apenas a ampliação de uma experiência bem-sucedida. E não estamos criando para o governo nenhum empecilho com relação a dinheiro. Senador, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Ronaldo. Um abraço a você, um abraço a todos. E um abraço também a você que acompanhou aqui o programa Argumento. Muito obrigado pela companhia. Você pode rever esse e outros programas da TV Senado lá no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal do YouTube. Tchau, até o próximo programa.